Questão comentada do assunto análise sintática, que refere-se muitas vezes à identificação das funções sintáticas. E a nossa banca é a banca da Polícia Militar de Minas Gerais, de um concurso do CFO. Olha só o que a banca pediu. Os conceitos linguísticos são aprendidos de forma a utilizá-los na aplicação prática da língua. Proceda à análise sintática dos termos no fragmento abaixo e marque a alternativa correta. Sim, eu sei. Há sapatos de outros clientes na frente, mas se você fizer o meu antes, te dou uma cervejinha. E uma dessas 4 coisas, uma só, está correta. Quero que você pause, com a seu conhecimento prévio, você marque, e depois você volte aqui comigo. Vai lá. Como você não tem a questão, se você não pausou, como eu sempre digo aqui, você não teve como resolver. Vou te dar a segunda e última chance. Faça a questão, vai lá. Bom, aí agora se você não fez, você está de aluno passivo. A aprendizagem, ela se garante a partir do momento que você participa também. Não basta escutar, tem que escutar também. Até para esclarecer as dúvidas, etc. Mas tem de fazer. Vamos lá na tela. A letra A diz assim: sapatos é o sujeito simples do verbo haver. Há sapatos de outros clientes na frente. Se você marcou a letra A como correta, começou mal. Não é. O verbo haver está no singular, há. E a palavra sapatos está no plural. Eu não posso ter um sujeito plural com um verbo no singular. O verbo tem a sua flexão determinada pelo sujeito. Então, a letra A está incorreta. Na tela. A letra B diz que fizer é um verbo transitivo direto. Há sapato de outros clientes na frente. Mas se você fizer, aí você lembra da escola. Quem faz, faz alguma coisa. Fizer o quê? O meu. Quem faz vai fazer o meu. O meu o quê? O meu sapato. Então, o meu sapato completa o verbo fazer e não tem uma preposição. O meu. Não é do meu. Não é no meu. Não é ao meu. Então, se isso não tem nenhuma preposição, isso é um objeto direto e você acertou a questão se você marcou a letra B de bola. Quer dizer, então, que a letra C de outros clientes não é um predicativo do sujeito. Olha lá, se você fizer o meu antes, aliás, há sapatos de outros clientes na frente. Se eu disse a vocês que sapatos não é o sujeito do verbo haver, de outros clientes, olha aí, está ligado a sapatos. Mas ela então não pode ser predicativo do sujeito, porque sapatos não é o sujeito, então de outros clientes não é predicativo do sujeito. Nós já marcamos a B. A letra D, na tela, está errada também. Te dou uma cervejinha. Predicado é nominal. Olha só, dou, do verbo dar. O verbo precisa de um complemento. Dou o quê? Uma cervejinha. O predicado nominal é aquele predicado cujo verbo exprime estado. Exprime uma característica do sujeito. Eu te dou uma cervejinha. O sujeito é eu, o verbo é dar. Estou dando o quê? A cervejinha para quem? Para ti. Então, se o verbo é um verbo transitivo, ele não é um verbo de ligação, o predicado é verbal e não um predicado nominal. Então, acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Só quero te lembrar o seguinte, sobre o verbo haver, do há sapatos. Só lembrando uma coisa extremamente comum nas questões de prova. Quando ele disse há sapatos de outro cliente na frente, significa assim que existem clientes que deixaram sapatos para se trabalhar. Esse verbo haver, quando ele for sinônimo do verbo existir, ou quando ele for sinônimo do verbo ocorrer, por uma convenção gramatical,
o verbo haver, no sentido de existir, é o que a gramática define como um verbo impessoal. Um verbo impessoal, traduzindo para vocês, é um verbo que não tem sujeito. Por isso que quando a letra A falou que sapatos é o sujeito de existir, não. E aí, se o verbo é impessoal e sem sujeito, ele não se flexiona. Isto é, ele não vai para o plural. Porque se o verbo é que determina a flexão, aliás, se o verbo tem a sua flexão determinada pelo sujeito, e se a frase não tem sujeito, então ela não tem flexão. Por isso é que a gente tem que colocar assim, olha, havia clientes insatisfeitos. Ao dizer que havia clientes insatisfeitos, olha cá, o verbo haver está no singular, embora clientes insatisfeitos seja plural. O verbo haver, segundo a gramática, no sentido de existir, não tem plural porque ele não tem sujeito. Isso aqui é o objeto direto do verbo haver. Porque aqui não tem preposição. Não é de clientes, em clientes, a clientes. Então, se não tem preposição, o objeto é direto. No entanto, a forma correspondente deve ser assim, ó. Existiam clientes insatisfeitos. Por quê? Eu disse que o verbo haver é impessoal, não o verbo existir. Então, mesmo que eu disse que tenha ficado parecendo, é o haver que é impessoal. O existir e o ocorrer variam. Então, aqui eu estou falando de existiam, porque esses clientes existiam. Então, o que é o objeto direto do verbo haver é o sujeito do verbo existir. Então, para você que vai fazer o CFO, ao contrário de outras bancas, sempre, né, vez ou outra, porque tem poucas questões às vezes de gramática, mas dessas questões de gramática é comum que o conteúdo de análise sintática apareça. No nosso site, www.ivaonline.com.br, nós temos um curso lá chamado CFO Português Completo de 36 horas. Esse curso completo, ele tem questões de bancas variadas. Mas nós vamos lançar agora, esta semana, dependendo da hora que você está vendo o vídeo, mas se você está vendo hoje, no dia que eu postei, nesta semana nós vamos lançar um curso específico. É um curso de 12 horas para você que vai fazer o CFO. Só com questões da banca, só com textos da banca, para você ver como é que a banca se comporta e quais os assuntos que a banca prefere comprar. Acesse lá, www.ivaonline.com.br.